Se eu te perguntasse o ano em que foi tirada essa fotografia, dessa escola, uma escola da Austrália, você conseguiria me responder qual é a época, mais ou menos, que essa foto foi tirada? Essa foto, ela foi tirada em 1896, de uma escola onde tem alunos, tem a professora, tem a lousa, os elementos que a gente já conhece. Deixa eu te mostrar uma outra foto. Essa é dos Estados Unidos. Qual a época, mais ou menos? Você tem ideia? Essa foto foi tirada em 1951. É uma foto dos Estados Unidos, também de uma sala de aula com os alunos, o professor, a lousa, né, os elementos que a gente já está habituado já. Eu acho que você já sabe onde eu quero chegar. Essa foto é do Brasil. Quando que ela foi tirada, mais ou menos? Foi isso em 2019. Ela é recente, essa foto. E ela tem exatamente os mesmos elementos daquela primeira foto lá de 1896. Né? Então a gente está falando aí de 130 anos, mais ou menos, entre uma foto e outra, com os mesmos elementos. Né? Do mesmo formato, com os mesmos alunos, com a mesma disposição. Você sabe quem são os professores, né? Quem está ensinando, quem está recebendo conhecimento, quem detém o conhecimento. Né? É um formato muito antigo já. É um formato que não está dando certo, a gente já sabe disso. Não vem dando certo já há algum tempo. E a gente precisa mudar, a gente precisa pensar em novos modelos, em novos paradigmas. A gente precisa mudar esse modelo mental de preparar uma aula, de planejar o que eu vou ensinar para os meus alunos, para mudar para um outro modelo, que é o que a gente vai aprender hoje. Né? O que planejar o assunto, planejar o tema, o que nós vamos aprender e como nós vamos aprender aquele determinado assunto. Esse é o paradigma e é o grande norte ali da educação que vem se consolidando cada vez mais. E aí eu trago uma outra provocação, uma outra imagem. Essa imagem é de uma escola também dos Estados Unidos que chama Quest to Learn, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas um pouquinho mais para frente. Mas percebe a diferença, né? A gente não sabe quem que está ensinando. Você consegue me dizer quem que está ensinando, quem que está recebendo conhecimento? Quais são os atores, quais são os protagonistas aqui, né? Então, tudo um grande coletivo, né? Tá todo mundo aprendendo junto, né? Construindo conhecimentos juntos, e é para isso que a gente precisa caminhar, para isso que a gente precisa andar. Só para você não ficar muito perdido com a bagunça aqui, existem dois professores na imagem que talvez ninguém tenha percebido muito ainda, mas eles estão ali, eles estão mediando o conhecimento, né? Eles estão ali para ajudar a fazer com que os alunos construam os seus caminhos, né? No que eles precisam aprender, no que eles precisam conhecer. Então, é disso que a gente vai falar, de metodologias ativas. Eu sou o Marcel Leal, eu trabalho com design, eu sou designer, trabalho já nessa área há bastante tempo, pelo menos 20 anos. Sou pai da Luísa, pai do Rafael, tenho dois pequenos alunos em casa, dois pequenos curiosos em casa, e tenho falado de gamificação já há algum tempo, desde 2013. Né? Nessa imagem aí, foi uma das primeiras palestras que a gente fez sobre gamificação, enquanto eu estava trabalhando com a startup, com a minha startup, junto com os meus ex-sócios hoje, né? O Alexandre, que está ali comigo, e a Bia, que está ali sentadinha também. A gente falava já sobre gamificação há bastante tempo, né? Desde 2012, 2013, que a gente está falando e evangelizando sobre esse assunto. E eu tenho feito bastante esforço para cada vez mais a educação se aproveitar dessa ferramenta, né, da gamificação para engajar os alunos. Mas vamos lá, vamos falar sobre gamificação como metodologia ativa. Metodologia ativa, eu não vou me aprofundar, porque eu não sou docente, eu não sou professor, não sou pedagogo, nem nada, mas a metodologia ativa fala muito sobre protagonismo do aluno, né, sobre
o domínio do próprio processo de aprendizado, né? Sobre como ele pode aprender, como ele pode fazer o seu caminho nesse processo de aprendizagem. E os games, né, tem muito disso, né? O game é basicamente isso, um processo de aprendizagem autônomo, né? Fazendo isso como uma jornada mesmo. Então eu venho aqui, não vou falar sobre metodologia ativa, venho aqui falar sobre gamificação, né? E como é que isso, vou tentar explicar um pouquinho como é que isso pode ajudar no dia a dia dos alunos, das salas de aulas e tudo mais. Vamos explicar um pouquinho o que é gamificação. Gamificação, você já deve ter ouvido falar, ele vem dos games, né? Ele traz, tem a origem, né, da palavra vem nos games. Mas a gamificação é um pouquinho diferente de jogos, de criar jogos, de usar jogos, né? Ele tem mais a ver com motivação, com gente, com pessoas. E usar, pincelar ali os elementos dos jogos para a gente trabalhar a motivação dessas pessoas. O Carl Cap, que é esse cara aí, ele escreveu um livro que chama, vários livros, né, na real, ele escreveu vários livros e um deles que está traduzido chama Jogar para Aprender. Ele escreveu junto com a Cheryl Boller, que é uma jornalista na área de educacional também e tal. Então é um livro bacana e ele fala que gamificação é motivar ações, envolver as pessoas, promover a aprendizagem e resolver problemas através de uma mecânica baseada em jogos. Né? Então, motivar as ações, envolver as pessoas, promover a aprendizagem e resolver problemas. Tudo isso através de mecânicas baseadas em jogos. Né? Eu vou tirar um pouco de toda a palavra, vou tirar um pouco dessas palavras todas e vou ficar só focar aqui no principal, que é motivar as pessoas, e eu posso resumir tudo isso que ele falou com o que os jogos têm de legal, né? Então eu vou motivar as pessoas com o que os jogos têm de bacana, de legal. Eu vou pegar o que os jogos têm de interessante, que podem ajudar a despertar, a focar a atenção das pessoas e motivá-las, e usar isso para motivá-las em ações, no que eu preciso que elas façam. Legal? Então vamos falar sobre motivação primeiro. Né? Como é que funciona a motivação? Aonde que a gente trabalha a motivação para poder trazer e engajar mais as pessoas? A motivação ela está baseada muito em fatores externos, né? Ela tem dois tipos, basicamente, de origem ou fatores, né? que podem fazer com que a pessoa se motive. Uma delas está no externo, fatores externos, né? Coisas externas à pessoa que fazem ela se mover, se motivar para alguma ação, né? Fazer essa motivação. E fatores internos, que são fatores mais de bem-estar, de autoestima, que é quando a gente fala da parte intrínseca, né? Então é a parte extrínseca com os fatores externos, motivação extrínseca e motivação intrínseca. E a gente tem um degrau, a gente tem a gente tem graus de motivação que vai desde da parte mais externa, né, até a parte interna, que é onde a gente busca com a gamificação. A gente quer que as pessoas se motivem intrinsecamente a fazer aquilo que elas têm que fazer de qualquer maneira. Então, quando a gente fala de fatores externos, a gente começa num estado de apatia, né, que na verdade não é nem é um estado de não motivação, né, quando a pessoa está consciente de que ela não quer fazer nada. Então ela está apática, né? Ela está sem motivação alguma. E aí a gente começa com uma motivação externa para ela, que pode ser um pagamento, né? Alguma coisa que ela queira ganhar e tal. A gente usa isso como uma recompensa, né? Pode ser através desse tipo de dinâmica ou através de uma chama de aversão à perda, né? De uma punição, alguma coisa nesse sentido, né? Do medo, usar o medo de perder alguma coisa, também é um fator externo, né? Então a gente trabalha muito com isso, é a motivação extrínseca. Quando a gente usa algum fator externo importante que faz com que a pessoa se mova, se motive. Ou seja, ela vai falar, não vou fazer, eu só vou fazer isso porque alguém me obrigou, né? Então é bem nessa linha de motivação extrínseca. Isso não necessariamente é ruim, né? A gente pode usar a motivação extrínseca para despertar para algumas atividades que a gente queira, despertar interesse em algum assunto. Tem alguns momentos dentro de uma estratégia de gamificação que você pode usar a motivação extrínseca para despertar
essa curiosidade, despertar essa vontade de trilhar uma jornada, trilhar um caminho. Mas a gente sempre busca a motivação extrínseca. O próximo passo nesse grau de motivação seria essa introjeção, esse despertar para alguma coisa que ela percebeu que as pessoas valorizam. Né? Então, eu não vou fazer, eu não quero fazer isso, mas se eu fizer, talvez as pessoas me valorizem. Então, essa pessoa já está com uma motivação um pouco mais perto do intrínseco. Né? Ainda é uma motivação com um fator externo, né? Então eu estou considerando que as pessoas ao meu redor vão me valorizar, então eu estou buscando a valorização dessas pessoas, uma coisa externa ao que eu sinto, ao que eu desejo. Mas é um caminho, um passo a mais ali nessa estrada da motivação aqui. Um outro passo importante, aí já caindo para a parte intrínseca mesmo, é quando a gente fala de identificação. Né? É quando a pessoa percebe que é importante que ela faça aquela atividade ou que ela faça aquela tarefa, independente de se as pessoas vão valorizar ou não. Né? Então a gente já está partindo para um fator mais interno. Mesmo que ela não queira fazer, ela vai fazer porque aquilo é importante, aquilo precisa ser feito. Né? Aí na ilustraçãozinha usei aqui uma ilustração de participar na sala de aula, por exemplo, né? Levantar e fazer perguntas na sala de aula. A criança pode não querer fazer aquilo, mas se ela percebe que ela é importante, que aquela atitude é importante, ela começa a fazer, começa a trabalhar a respeito disso, né? Começa a visualizar que isso pode fazer ela evoluir mais para frente. Depois a gente tem uma outra fase que a gente chama de integração, né? Que é quando ela pega essa motivação e internaliza de um jeito, de um formato que eu vou fazer essa ação mesmo quando eu não queira fazer essa ação. Né? Então, essa atitude, essa tarefa, enfim, essa missão. Então, eu vou fazer mesmo quando eu não quero, quando eu não tenho tempo. Eu começo a ficar mais perto da parte intrínseca. Para eu poder realizar aquela jornada, eu preciso realizar essa tarefa e eu vou fazer mesmo que eu não queira, mesmo quando eu não quero, quando eu não tenho tempo para fazer. E aí a gente parte para uma motivação intrínseca pura, que é quando ele internaliza mesmo, né? A motivação vem de dentro mesmo. Então eu vou fazer porque me dá prazer, eu vou fazer porque eu me sinto bem fazendo aquilo, independente do que as outras pessoas acham, independente se tem alguém me obrigando ou não. Né? E aí a gente caminha para essa motivação intrínseca. A gente sempre mira nas estratégias de gamificação, a gente sempre mira na motivação intrínseca, o que não significa que a gente, em um ou outro momento, a gente não use um fator externo, uma recompensa, alguma coisa assim, para motivar, para despertar, porque isso é um caminho natural, né? A gente precisa desse caminho para chegar na motivação intrínseca. Da galera, falando em motivação intrínseca, a gente tem o Daniel Pink. Daniel Pink ele escreveu um livro chamado Motivação 3.0, onde ele fala bastante, ele conta algumas experiências sobre motivação, sobre como funciona, né, sobre o que nos motiva, sobre como funciona a gente, sobre as forças que fazem a gente realizar as tarefas e tal. Muito voltado para o corporativo, mas tem vários insights ali de comportamento mesmo humano, né, que é a seara ali do Daniel Pink, que ele fala bastante. Ele conta nesse livro sobre três pilares de motivação, para a motivação intrínseca, né, para despertar essa motivação intrínseca e manter, principalmente. Né? Então ele fala sobre três pilares, o primeiro deles é a autonomia. A gente precisa incentivar a autonomia nas pessoas para poder caminhar para a motivação intrínseca e manter essa motivação intrínseca. Né? Então a pessoa precisa escolher fazer aquilo que te dá prazer, que ela quer fazer. Ela precisa ter a jornada dela, falando em metodologia ativa, né, fazendo um paralelo aqui, é o protagonismo do aluno, né? Ele tem que fazer o que ele gostaria de fazer. Ele tem que ter essa livre escolha, né? Essa autonomia para escolher o assunto, escolher a atividade, enfim. Depois a gente tem a excelência, né? Ele chama de excelência, que é quando a gente
começa a fazer aquela atividade, a gente escolhe fazer aquela atividade, né, autonomia, e a gente começa a ficar cada vez melhor naquela atividade, né, a excelência, a gente se percebe cada vez melhor naquela atividade, naquele assunto, naquela missão que a gente se propôs a fazer. Então esse pilar é importante também, a excelência, e liga muito com a teoria do flow que a gente vai falar já já. Mas essa visão de que a gente está evoluindo, de que a gente está melhorando a cada dia, a cada mês que passa, é importante para manter essa motivação intrínseca. E por fim, o último pilar que ele coloca é o propósito. É a vontade de ver aquilo que a gente está ficando cada vez melhor, que aquilo se torne algo maior do que o que a gente se propôs a fazer no início, né? Então a autonomia é o desejo da gente direcionar as nossas próprias vidas, né? As nossas próprias escolhas. A excelência é o desejo da gente ficar cada vez melhor naquilo que a gente escolheu fazer. E o propósito é o desejo de fazer com que aquilo que a gente escolheu fazer se torne parte de algo maior do que a gente mesmo, né? Que aquilo impacte mais pessoas, que faça que cause mais impacto em cada vez mais pessoas, né? Em mais gente, por assim dizer. Então é esse propósito que é importante também a gente ter na cabeça na motivação. Então, quando a gente pensa em motivação intrínseca, a gente precisa ter essas 3 palavrinhas na cabeça. Se a gente tiver essas 3 palavrinhas, a gente vai começar a direcionar um pouco as nossas ações, as nossas estratégias para causar cada vez mais motivação intrínseca nas pessoas que estão participando da gamificação que a gente está propondo ali. E aí, teoria do flow conversa muito com essa motivação intrínseca, né? O Mihaly é um psicólogo húngaro que escreveu esse livro, o livro Flow, onde ele conta um pouco de como ele se motivou a estudar esse estado de flow, né? Ele chama de estado de flow aquele estado que a gente fica quando está extremamente concentrado em alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa, e ao ponto da gente esquecer até de comer, de dormir, o cansaço some, a gente perde a noção de tempo, né? A gente tem até depoimentos de quem participou, né, desses estudos do Mihaly, falando que ele é como se a gente saísse do corpo e assistisse o que a gente está fazendo, né? Quase uma ausência de existência, esse estado de flow. Então, isso aguçou a curiosidade do Mihaly para estudar como é que a gente entra nesse estado, como é que a gente faz para entrar nesse estado de flow, de concentração máxima no momento presente, né, que a gente está trabalhando. E ele chegou em algumas conclusões, eu vou resumir bem rapidamente aqui o estudo, mas é bem legal dar uma aprofundada um pouco, porque tem vários estudos legais dele. Um dos gráficos é esse aqui, que ele chegou à conclusão de que a gente, para ficar nesse estado de flow por mais tempo, a gente precisa ter um equilíbrio entre o desafio da atividade que a gente está fazendo, né? Então, se aquela atividade é muito difícil ou muito fácil, em equilíbrio, isso precisa estar em equilíbrio com o nosso nível de habilidade que a gente tem para fazer aquela atividade, né? Então, se a gente se a gente tem muita habilidade, se a gente é muito bom naquela tarefa, e aquela tarefa, aquele desafio exige muito pouco da gente, da nossa habilidade, a gente cai num estado de tédio, né? Então, o estado de flow determina que a gente aumente o desafio na tarefa que a gente está fazendo para poder voltar nesse estado de flow, que é esse meio, né? Esse equilíbrio. A mesma coisa do outro lado, né? Quando a gente tem um desafio muito grande e a gente não tem a habilidade para desenvolver, né? Para resolver aquele problema, para fazer aquela tarefa, a gente começa a ficar muito ansioso. A gente entra num estado de ansiedade e isso é ruim. Então, a gente perceber como é que os nossos alunos, né, voltando aqui para a educação, como é que os nossos alunos estão se sentindo, se eles estão muito chateados, muito entediados, ou se eles estão muito ansiosos, nervosos, dá pistas para a gente ou diminuir um pouco o desafio,
do que a gente está propondo como atividade, ou então trabalhar habilidades específicas em fóruns separados, né, aí conversa um pouco com interdisciplinaridade também, para a gente fazer com que esse equilíbrio volte ao normal, né, ou fazer com que os alunos entrem nesse estado de flow, nesse equilíbrio entre habilidade e desafio. Isso é importantíssimo para a motivação intrínseca também, né? Então, quanto mais a gente está concentrado, mais aquilo está fazendo bem para a gente está vendo a evolução disso, e isso funciona, isso começa a girar, virar um loop muito interessante para a gente resolver as atividades todas, né? E engajar as pessoas nisso. O Mihaly, ele fala que para a gente, além, né, desse equilíbrio, a gente tem 3 premissas para poder entrar nesse estado de flow. O primeiro deles é um objetivo claro, né? Um objetivo cristalino, para onde eu estou indo, por que eu estou fazendo essa tarefa, por quê, né? Não ensinar por ensinar, não aprender por aprender, mas por que eu tenho que fazer, por que eu tenho que aprender matemática, porque eu preciso resolver algum problema de supermercado, sei lá. A gente precisa ter um objetivo muito claro para poder entrar nesse estado de flow. A gente precisa saber para onde a gente está caminhando, por onde a gente está caminhando. Muito ligado com isso, a gente precisa de um mecanismo de retorno, de feedback. Eu preciso saber para onde eu estou indo, mas eu preciso também saber o quão longe eu estou desse destino e o quão perto eu estou ficando cada vez que eu resolvo uma atividade ou cada vez que eu avanço uma etapa dentro daquela missão, dentro daquela experiência. Esse mecanismo de retorno que a gente chama de feedback, né? Então eu preciso enxergar para onde eu estou indo, mas eu preciso saber onde eu estou e quanto tempo falta para eu chegar no meu destino. E aí esses mecanismos de retorno pode ser desde, vou puxar um exemplo aqui, desde página, coisa simples. Enquanto eu estou lendo um livro concentrado num estado de flow, eu sei que eu preciso terminar de ler o livro, meu objetivo está claro. E o feedback, né, esse retorno, é o próprio virar das páginas, né? Então eu vejo quantas páginas faltam para o final do livro, ou nos dispositivos digitais, a gente sempre tem ali uma barrinha de progresso, alguma coisa assim, para indicar para a gente se a gente está indo para o lado certo, para o caminho certo, né? Então esses dois aspectos andam muito juntos, né, na motivação intrínseca, nesse estado de flow e, consequentemente, na estratégia de gamificação. A gente precisa pensar muito nisso. E aí o equilíbrio, né, que eu já comentei, esse equilíbrio entre desafio e habilidade é importantíssimo também. Então, quanto mais equilibrada tiver a minha habilidade naquela tarefa e quanto mais adequado for o desafio para a minha habilidade, mais fácil eu entro nesse estado de flow que o Mihaly descreveu para a gente aí. Legal? Falando de motivação, então, a gente falou um pouco de motivação, de como motivar as pessoas, né? Como é que funciona um pouco esse mecanismo de motivação, motivação extrínseca, motivação intrínseca, né? Desde do estado sem motivação até a parte de fazer porque me faz bem, de fazer porque eu quero, né? Até os pilares de motivação intrínseca mesmo, que é autonomia, excelência e propósito, né? Esses 3 pilares para a gente ficar pensando o tempo todo nas estratégias, enquanto a gente está montando as estratégias. E a teoria do flow, a gente tentar manter esse equilíbrio entre habilidade e desafio com um retorno para saber se eu estou indo para quanto tempo falta para eu chegar nesse destino, se eu estou indo bem ou não, né? E aí, motivar as pessoas com o que os jogos têm de legal, e aí agora eu quero falar um pouco sobre o que os jogos têm de legal, né? Que são os elementos que a gente vai usar para motivar as pessoas a fazer o que elas têm que fazer de qualquer jeito, né? Pensando nesses elementos todos, a gente tem um estudo bem legal, que é um estudo de perfil do Richard Bartle, que ele escreveu sobre perfis de comportamento enquanto a gente está jogando. Né? Isso vira meio que uma base para a gente escolher os elementos mais pertinentes, mais corretos para poder motivar as pessoas, os elementos de games que a gente vai escolher para poder motivar cada um desses perfis de comportamento, e eu vou falar sobre esses perfis para vocês agora. O primeiro deles,
que a gente chama de perfil de jogador, de comportamento, enquanto estão jogando, né? São os competidores. A gente chama de competidores. São pessoas que estão focadas em vencer, na disputa, né? No adversário. Né? Eu não só quero vencer, não é só vencer. Eu quero que o outro perca. Eu quero derrotar a outra pessoa, né? Falando assim parece meio forte, mas é uma motivação muito característica, assim, de disputa mesmo, de competidores. A motivação está na outra pessoa, né? Diferente de um outro perfil que são os conquistadores. Os conquistadores, apesar de terem o mesmo comportamento muito parecido com os competidores, né? De buscar essa evolução, de buscar essa vontade de evoluir, os conquistadores, eles têm a motivação deles na realização, na própria realização da meta, né? Na própria realização do desafio que você propôs. Né? Não está na outra pessoa. Não importa muito se eu cheguei em primeiro ou segundo, importa que eu resolvi o problema. Importa que eu cheguei no destino. Né? Então, são perfis muito parecidos no comportamento, mas que se a gente motiva uma competição em um perfil que é conquistador, a gente vai acabar desmotivando, a gente vai acabar enterrando essa motivação e para recuperar essas pessoas é um pouco mais difícil. O inverso acontece também, né? Então, se eu tenho um público, um grupo que é bem competitivo, né, bem formado em competição, ali, bem caracterizado como competidores, se eu coloco dinâmicas que não estimulem essa competição, eu vou perder essas pessoas, eu vou perder a motivação, o trabalho de trazer eles para a motivação intrínseca começa a ficar um pouco maior. Além desses dois perfis, a gente tem um perfil social, né? São sociais ali que eles usam, são pessoas que estão interessadas na outra pessoa, mas não tanto na experiência ou no jogo, por assim dizer, né? Eles usam meio que como uma desculpa justamente para fazer novas amizades, para fazer novos relacionamentos, para terem interações entre as pessoas, né? São pessoas que são mais coletivas, grupos, né? Que gostam de grupos e tal. E por último a gente tem os exploradores, são pessoas que estão preocupadas com a experiência em si, em descobrir tudo que é possível de ser feito naquela experiência que você está propondo para ela. Né? Então são pessoas que vão buscar os baús escondidos em jogos, por exemplo, né? Que descobrem truques escondidos no jogo, né? Que vão buscar, são movidas pela curiosidade. Né? Então são perfis que estão mais preocupados com o jogo em si. Percebam que eles não estão preocupados muito em fazer as missões, em realizar as tarefas, a não ser que seja uma missão secreta, né? Por exemplo. Mas e também não estão muito interessados nas outras pessoas. Elas estão interessadas ali no ambiente. E é importante dizer também que uma pessoa não é exclusivamente um dos perfis, né? Sempre que eu vou falando dos perfis, as pessoas começam a se imaginar, falando, não, eu sou competidor, não, eu sou conquistadores. As pessoas, elas têm um pouco de cada uma, e obviamente tem uma tendência em cada uma delas, mas também depende do momento em que elas estão, né? Da situação em que elas estão, em cada uma delas, e cada uma delas vai pender para outro perfil, né? Então é importante a gente sempre conversar, entender qual é o ambiente, conversar bastante com as pessoas, com os alunos, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente conversa com essas pessoas, a gente começa a identificar mais facilmente qual é o perfil de cada uma delas e do grupo em geral, para poder escolher os elementos corretos e motivar as pessoas nas tarefas, na estratégia que a gente está montando. Então a gente tem esses 4 perfis e eu vou colocar alguns elementos aqui de jogos para explicar um pouco. A gente, não são só esses elementos, a gente tem vários outros, mas é bom para ter uma base, para ter um norte, para ter um direcionamento de como funciona para a gente imaginar uma estratégia de gamificação. Então quando a gente fala dos 4 perfis, a gente tem primeiro os pontos e progresso, né? Lembra da teoria do flow, feedback, eu preciso disso. Então, para qualquer perfil, eu vou ter que ter pontuação, vou ter que ter algum mecanismo de barra de progresso para mostrar a evolução dele dentro da minha experiência. Não tem como. Não posso escapar disso, né? Então, eu preciso montar
de alguma forma, um sistema de pontos, preciso mostrar para ele que seja um percentual de quanto tempo falta para terminar o curso, terminar aquela trilha, terminar a atividade, ou uma barreira de progresso, enfim. Esses dois elementos eles precisam estar presentes, sempre, nessas estratégias de gamificação que a gente monta. Depois a gente tem alguns elementos que vão motivando cada um dos perfis e funcionam mais ou menos para eles, como conquistas, por exemplo, que funcionam muito bem para os conquistadores, né? São selos, os badges, né, que a gente chama, que eles vão destravando, troféus, eles funcionam muito bem para os conquistadores, funcionam também para os competidores, para motivá-los. Também aí a gente tem as regressivas e esperas, né? São contagens, são aqueles mecanismos de espere 30 minutos para abrir esse baú. Então funciona muito bem para os conquistadores e para os exploradores também. São elementos que funcionam muito bem para esses dois perfis. A gente tem elementos de interação, de notificações, chats, né? Aí eu estou puxando um pouco para o digital, mas são elementos onde a gente estimula a interação entre as pessoas. Né, funcionam para os exploradores e para os sociais, sorteios e apostas, né, quando a gente fala de mecanismos de roleta, de caça-níquel, funcionam bem para esses dois outros perfis, competidores e sociais. Então a gente tem esses 4 grupos de elementos ali que funcionam mais ou menos para cada um, para dois, e aí a gente pode ir especificando os elementos para cada um desses perfis, né? Então a gente tem níveis, puzzles, mapas para os conquistadores, né? Mapas, escolhas, itens secretos, né? Personalização funciona muito bem para os exploradores, então esse tipo de coisa funciona como até para ganhar posse, né, daquela experiência. Então eu vou mudar a cor, vou mudar meu personagem, isso funciona super bem também. Sociais, como os status, né, a parte de status, nível VIP, nível Jedi, né, a gente começa a ter esse tipo de diferenciação entre as pessoas. Funciona bem para os sociais também, enquetes, recompensas, disputas e rankings, né, funcionam super bem para os competidores. Esses não são todos os elementos de games que existem, né, tem muitos outros por aí, é só começar a jogar e que você vai perceber. E também você não precisa usar, quando você estiver montando, se quiser montar uma experiência de gamificação com os alunos, com a sua escola, né, em grupo ali, você não precisa usar todos esses elementos também, né? Então, usa um ou outro, vai testando e vai andando com esses elementos conforme você for pegando familiaridade e conforme você sentir que está funcionando com a sua turma aí, né? Então funciona, né? A ideia de pegar esses elementos e montar uma experiência de gamificação nas escolas tem funcionado, né? Com as metodologias ativas. Vou trazer 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro é a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma escola de Portugal que foi fundada em 1976 pelo José Pacheco, com vários outros educadores, enfim. Testaram, a ideia era um novo modelo de educação, de aprendizagem, né? Um modelo onde as crianças não precisassem, elas assumissem esse protagonismo, né? Tudo a ver com a metodologia ativa aqui. Então, eles não têm nem turmas, nem séries, né? As crianças não são divididas por anos, por faixa etária, nem nada. E, ao invés disso, eles formam grupos com projetos, né? Então, eles resolvem montar um projeto e pode ser dos mais diversos, desde entender como são as placas de trânsito, né? O que significam as placas de trânsito, por exemplo. Então, eles formam grupos que estão interessados nesse assunto. Lembra lá da motivação intrínseca, né? Autonomia. Eu quero fazer isso. Então, eles formam grupos, escolhem esses grupos que têm um objetivo em comum e esse grupo ganha um tutor, né? Eles escolhem um tutor ali e aí é onde entra o papel do professor ali como um mediador, como um orientador, muito mais como um orientador do que como um detentor do conhecimento, né? Como é hoje. E aí esses grupos formulam atividades, tarefas que eles vão cumprir
nesse caso, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, para saber como é que funcionam, o que significam as placas de trânsito, quantas existem, sei lá. Começa a brincar um pouco com esse grupo, com esse projeto. E aí, em determinado momento, esse grupo decide que o projeto, que eles já sabem o suficiente, e aí isso vai ser avaliado por uma banca julgadora, enfim, tem todo um processo deles lá, que aí, se os tutores e os próprios alunos julgarem que eles já estão aptos, né, já aprenderam aquilo que eles precisavam aprender para aquele projeto, o grupo é dissolvido e aí eles arrumam um outro objetivo, formam-se outros grupos com esses objetivos todos em comum. Não tem matérias lá, né? Então não é que não tem as aulas de matemática ou as aulas de português nem nada disso. As matérias são agrupadas em conhecimento, em grupos de conhecimento, e o próprio grupo de alunos decide o que eles vão estudar, né? Aonde buscar esse conhecimento, em qual grupo de conhecimento que eles vão buscar as informações que eles precisam para tocar o projeto. Então é uma escola que funciona desde 1976, tem dado resultados muito bons. No Brasil já existem algumas iniciativas também. O próprio José Pacheco, né, veio para o Brasil e já abriu algumas frentes, tentando adequar um pouco a nossa realidade, porque também não adianta a gente importar, né, um modelo pronto, isso não existe. O ambiente faz muito parte do aprendizado também, né? Não adianta a gente pegar uma outra realidade e tentar aplicar aqui no Brasil. E tem feito algumas experiências, tem dado muito certo, especialmente em comunidades mais carentes, que precisam muito mais desse apoio, desse olhar de inovação para o aprendizado. Né? Então é isso da Escola da Ponte. Lá é legal que tem algumas dinâmicas, né? Falando de gamificação, especificamente de gamificação, eles já perceberam que algumas dinâmicas funcionam super bem lá. Tem uma dinâmica lá de mural, onde a pessoa, o aluno que fala que já sabe, né, o mural do eu já sei, eles falam. Então o aluno coloca o seu nome naquele mural e um tutor vai avaliar aquele aluno, né? Vai conversar com ele, não avaliar no sentido de prova, como a gente conhece, não, mas conversar um pouco para saber o quanto que ele já sabe daquele assunto e dar o aval para ele não precisar fazer um projeto relacionado àquilo, enfim. Então tem um mural do Eu Já Sei e logo do lado, ali em oposição, ali tem um mural do Eu Preciso de Ajuda, né? Que o aluno vai lá e coloca o seu nome nesse mural e aí não só o tutor, mas também os próprios alunos, né, da escola podem ajudar aquele aluno que colocou o nome ali, num determinado assunto que ele tenha dificuldade e tal. Eventualmente podem até se conhecer e formar um projeto, um grupo para um projeto sobre aquele tema também. Né? Então tem essas dinâmicas de grupo, né? O que eu falei do perfil mais social, então eles estimulam também essa parte social, tem vários caminhos legais ali, várias dinâmicas que acontecem dentro da escola. Bem legal, escoladaponte.pt. Um outro exemplo, que aí é o exemplo que eu comecei, né? Aquela imagem lá da Quest to Learn, que é uma escola de Nova York. Ela foi fundada em 2009. E aí sim, já pensando especificamente em gamificação. Ela montou toda a parte educacional voltada com dinâmicas de games, com a parte de gamificação em si. Então, também, a exemplo da Escola da Ponte, lá não existem disciplinas, né? As matérias elas estão agrupadas em grupos de conhecimento, bem-estar, tem como as coisas funcionam, enfim, tem vários grupos de conhecimento ali. E os alunos eles não têm séries, né, também, não tem turmas, né, não são divididas por turmas nem nada. Ao invés disso, elas têm o seu nível, né, então conforme elas vão andando e evoluindo dentro da escola, elas vão subindo de nível e ganhando alguns poderes ali e tal, e chegam até uma fase final, a gente pode chamar de fase do chefão, né, que são exemplo da Escola da Ponte. Eles também formam grupos e montam os projetos ali, mas ali na escola, na Quest Learning, são voltados para cada grupo de conhecimento. E aí quando eles terminam o projeto,
existe uma avaliação de uma banca, né, sobre aquele assunto específico, e aí eles têm 2 semanas para convencer aquela banca de que eles já sabem aquilo que eles se propuseram a aprender. Né? Então, e aí existem todas as provas, provas, de novo, não no sentido de avaliação, mas as dinâmicas todas ali de atividades, de tarefas, para eles poderem evoluir o seu nível e o nível dos colegas ali. Lá, um dado interessante da própria Quest to Learn é que a curva de aprendizado dos alunos na escola é 2 vezes mais rápida do que qualquer outra escola no mesmo nível ali, né? Acho que é o ensino, é o nosso ensino fundamental, né? 1 e 2. E a curva de aprendizado dele é 2 vezes mais rápida do que qualquer outra escola também nesse mesmo modelo. E aí a gente tem algumas outras iniciativas que não são tão gritantes, tão revolucionárias ali, a ponto de mudar completamente, né, o currículo da escola, mudar o formato da escola. A gente tem algumas iniciativas que também funcionam muito bem, como atividades extracurriculares ali, ou até mesmo uma atividade da própria disciplina. Uma delas eu trouxe 2 aqui, uma de fora, que é o Jogo da Paz Mundial. John Hunter é um educador também, que bolou esse jogo. Né? Ele bolou esse jogo para os alunos deles, que trabalharem a comunicação, trabalharem o relacionamento. Como é que funciona esse jogo da paz mundial? Ele é um jogo de tabuleiro que começou pequeno, depois ele foi colocando outros elementos, né? Por isso que eu falo, começa pequeno, começa com 1 ou 2 elementos, depois você vai colocando, vai evoluindo aquele jogo, vai testando, vai jogando com as crianças, com os alunos, e aquilo vai tomando uma proporção, todo mundo vai ficando meio dono daquilo, você consegue evoluir com a atividade envolvendo todo mundo junto. John Hunter começou desse jeito, ele começou pequeno, com um tabuleiro pequeno, com algumas peças, e hoje é um jogo bem complexo, com inúmeras possibilidades. O jogo é basicamente, é quase que um war, né? São várias, é um mapa mundi com várias nações fictícias ali, e os alunos são divididos em grupos que fazem parte dessas nações, e aí cada grupo tem o primeiro-ministro, tem o diplomata, né, tem todo o embaixador, cada um tem o seu papel dentro do grupo para participar do jogo, e o jogo tem algumas cartas, tem alguns mecanismos de aleatoriedade, né, de clima, de escassez, enfim, eles vão lidando com essas situações e as crianças têm que lidar com essas situações durante o jogo como nações. Né? Então, uma nação pode ter, sei lá, mais petróleo, a outra está faltando petróleo, como é que eu vou conseguir equilibrar as minhas contas, como é que eu vou conseguir fazer com que minha população diminua o analfabetismo. Então, tem todas essas coisas acontecendo e eles precisam fazer isso sem entrar em guerra, sem evitar a guerra, tentando evitar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de guerra, né? E olhando alguns vídeos, no próprio site aí, tem alguns vídeos, vale a pena dar uma espiada. Eles contam situações interessantíssimas, assim, de jogo mesmo, dos alunos tentando resolver os problemas no último segundo, no último instante, assim. É bem legal. Mas qual que é o barato aqui do jogo? Eles estão desenvolvendo essas habilidades, né? Então, enquanto eles estão jogando, eles entram naquele estado de flow lá. Então, eles estão desenvolvendo essas habilidades, mas o grande barato aqui é quando encerra, quando acaba o jogo. E eles sentam em roda e discutem o que aconteceu, por que uma nação entrou em guerra com a outra, o que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido evitado. Então, essa discussão, né, esse debriefing, para falar o jargão corporativo aqui, mas essa roda de conversa que acontece depois é muito rica, né? Eles discutem uma coisa que eles próprios vivenciaram ali. O aprendizado fica muito mais rico. E aí a gente tem um outro elemento, um outro exemplo aqui no Brasil também, que é da Marili Bassini, que é uma professora de história, minha amiga, que ela conseguiu incluir os games no ensino de história e tem feito isso sistematicamente durante alguns anos ali.
ela usou games com um pano de fundo histórico, né? O Assassin's Creed, toda a série do Assassin's Creed é baseada em história, né? Em momentos históricos. Mas também não só Assassin's Creed, mas tem jogos que usam a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo, tem histórias que usam lendas, né, de pano de fundo, enfim. Vários jogos com essa temática histórica ela usou para engajar, para motivar os alunos a pesquisarem, a se questionarem o que é fato, o que é mentira, o que é verdade, o que não é, para poder elaborar um artefato ali, né, um trabalho para ser apresentado para todo mundo depois e aí eles próprios explicarem o que eles sentiram enquanto estavam jogando, porque aí o aprendizado, a história de se sentir parte da história também, né, do motiva demais, né, então é a história da autonomia, aquela que a gente estava conversando sobre autonomia, sobre ficar cada vez melhor e tal. E aí eles contam isso com muito mais propriedade, né? Quando eles estão contando um momento histórico que eles vivenciaram, mesmo que seja de mentira, mesmo que seja uma coisa aumentada, né? Faz com que eles pesquisem, faz com que eles se perguntem muito a respeito do que aconteceu ou não. No site ali tem uma live que eu fiz com a Marili, ela conta bem mais detalhado sobre esses processos todos ali. Legal, Marcel, bacana. Não sei nem por onde começar. Você me contou um monte de coisa aí, me contou um monte de elemento, me contou um monte de exemplo que eu não sei nem nem, não vai funcionar comigo aqui na minha escola. Muito complexo. Como é que eu começo? Vou te dar algumas ferramentas, algumas dicas de ferramentas que já têm esses elementos todos que a gente está conversando, de dinâmica, de ponto de progresso, já tem isso para você usar e começar a testar com os alunos até você pegar segurança e começar a desenvolver as suas próprias dinâmicas, né? Desenvolver as suas próprias experiências baseado no contexto que você tem, no contexto, no ambiente que você tem, nos alunos que você tem, né? No perfil dos seus alunos. Mas existem ferramentas muito bacanas que dá para a gente usar rapidamente, assim, sem muito problema, e todas elas gratuitas, tá? A primeira que eu trouxe aqui é o Classcraft. Todas essas ferramentas eu já fiz um vídeo explicando um pouco. Se você procurar no YouTube, você vai me encontrar falando delas. Mas a primeira que eu trouxe aqui é o Classcraft, que é uma plataforma que conversa muito com o Classroom, que várias, né, escolas nesse período usaram, né, essa plataforma, e ela integra com o Classroom também. O que é o Classcraft? É um mundo, é uma plataforma onde cada aluno vai ter um personagem. Ela tem essa temática RPG, então o aluno pode escolher entre ser um mago, entre ser um guerreiro, entre ser um viajante, enfim, tem todas as classes ali. E ele vai evoluindo o seu personagem conforme ele vai realizando as tarefas dentro do mundo, né? Então, no mundo você tem algumas jornadas, algumas trilhas, e essas trilhas são compostas por tarefas que o professor coloca nesses mundos todos, né? Então, as tarefas vão desde enviar uma foto até escrever uma redação, tudo isso no digital mesmo, né? Na parte digital. E aí a correção, né? O acompanhamento acaba sendo pela plataforma mesmo e eles vão evoluindo e ganhando poderes em cima disso, né? Então você pode inclusive ter poderes de grupo, né? Então se o grupo tiver deixa eu dar um exemplo de poderes que tem na própria plataforma, que é fazer uma prova com consulta no livro. Um membro da equipe, um membro do grupo pode consultar o livro para fazer a prova, por exemplo, né? Então, você começa a evoluir, a juntar os alunos em grupos, em guildas, né? Os personagens eles começam a evoluir, ganhando poderes, e um vai complementando o outro nesse sentido, para fazer com que os alunos se engajem mais nas atividades. Isso pode acontecer tanto de forma assíncrona, né? Então, como dever de casa, como um período fora extra classe e tal, quanto na própria sala de aula, porque eles têm ferramentas também de aula. Então, eu vou sortear um aluno para responder uma questão. Então, a própria ferramenta te dá ali, pô, vou sortear só entre os magos, né? Então, que essa pergunta precisa ser um mago que vai responder.
Então, ele tem essas ferramentas todas, tem missões aleatórias que você pode soltar durante a aula. Então, ele tem essas ferramentas todas para você projetar durante a aula e trabalhar a motivação dos alunos nesse sentido também. Bem legal a plataforma, vale a pena dar uma espiada. Uma outra ferramenta que eu trago aqui para vocês é o Kahoot. O Kahoot é um pouco mais famosinho, tem uma turma que já está usando bastante, que é uma plataforma de quiz. Você monta os quizzes, as perguntas, as questões todas na plataforma e projeta isso com o tempo, e aí tem toda a dinâmica, tem todos os elementos de game na brincadeira aqui na plataforma, com o tempo, contagem regressiva, tem um ranking, entre uma questão e outra a gente mostra uma parcial do ranking, de como as pessoas estão evoluindo, quem acertou, quem deixou de acertar, quanto falta para chegar em primeiro. Tem toda essa parte lúdica da questão, né, do quiz, que vai motivando as pessoas enquanto elas estão assistindo ali. Então você consegue projetar essa questão e os alunos acessam cada um do seu dispositivo, acessam para poder responder. Né? É um códigozinho, você coloca um código lá, os alunos entram com aquele código e rapidamente já estão participando da dinâmica de quiz ali, e é bem divertido, tem alguns efeitos sonoros também, é bem divertido o Kahoot, dá para usar dá para usar pontualmente em algumas salas, em algumas aulas. Eu não recomendo usar direto para sempre, porque acaba cansando um pouco os alunos. Mas pontualmente é uma ferramenta muito bacana, muito interessante para usar. Aí tem o Class Dojo, que aí sim é uma plataforma mais de longo prazo, né, para envolver bastante os alunos, que ela está mais voltada, um pouco mais para a faixa etária um pouco menor, né? É um pouco parecido com o Classcraft no sentido de que cada um tem um personagenzinho, mas as dinâmicas são bem diferentes ali dentro, né? Eles têm umas missões, eles têm cada aluno vai ter o seu portfóliozinho de atividades, e aquilo vira um grande mural para os alunos todos, né? Cada um com seu personagenzinho interagir e dar dicas e fazer toda a parte de social, interação com a plataforma. Tem os personagenzinhos que são super bacanas, super bonitinhos. Você vai equipando eles também conforme você vai evoluindo, enfim. É bem bacana a plataforma. O grande diferencial dessa plataforma, que na minha opinião é bem legal, é envolver os pais, envolver a família também na brincadeira aqui. Então, além do login e senha do professor e do aluno, ainda você tem um acesso da família para ver como é que está o andamento de cada aluno ou do seu próprio da sua própria criança ali dentro da plataforma. Vale bem a pena também dar um teste, é gratuito também, vale bem a pena dar uma olhada. E aí, além disso ainda, se a plataforma ainda for um pouco mais complexa de usar, a gente tem milhares de aplicativos aí. Trouxe só 3 aqui, que eu já vi funcionando em sala de aula, super bem. Mas você tem vários aplicativos que você pode usar pontualmente também em cada uma das tarefas, das aulas, para engajar, para trazer um pouco mais essa parte de gamificação para os alunos. Uma delas um dos aplicativos é o Perguntados. Perguntados é uma plataforma com várias questões, é muito baseado no quiz, né, que a gente acabou de falar aqui do Kahoot, mas o Perguntados ele já tem algumas questões muito prontas ali, muito próximas das disciplinas, né, português, matemática, enfim, geografia e tal. E você consegue desafiar outra pessoa, né? Então você consegue disputar uma sequência de perguntas de geografia com outra pessoa, por exemplo, e você pode inclusive formular suas próprias questões, né? Isso é muito bacana também, né? Pensando em metodologia ativa, a gente podia pensar, estimular os alunos a fazerem as suas próprias perguntas sobre o assunto que eles estão estudando, né? E um desafiar o outro. Então, Perguntados permite isso. É bem legal. Se é um aplicativo, cada um vai criar a sua senhazinha, sua conta ali e vai disputando entre os alunos ali. Já vi funcionando muito bem.
Duolingo é outro aplicativo que eu vejo funcionando direto também nas escolas, no ensino, especialmente de inglês, mas de idiomas em geral, né? Então, ele já tem toda a parte de gamificação também, as tarefas todas, a evolução toda do aluno, você já consegue acompanhar por ali. Inclusive, você pode condicionar algumas atividades à evolução do Duolingo, né? Então, quando você chegar no nível, quando a classe inteira chegar no nível 5 do Duolingo, a gente vai fazer um passeio, sei lá, né? Então você começa a brincar, percebe a recompensa, eu puxo um pouco do extrínseco para trilhar o caminho para a jornada intrínseca também, para a motivação intrínseca, né? Então você começa a brincar um pouco, não está só no aplicativo, né? A gente tem que olhar um pouco do ambiente e trazer os elementos também. Duolingo é outro exemplo bem legal. E o Brain Wars, que eu já vi funcionando também, um pouco menos, mas o Brain Wars é bem legal também, que são jogos de lógica, jogos de matemática também e tal, mas são jogos bastante curtos e que tem ali seu quesinho de gamificação, tem uma evolução, tem nível e tal. Funciona super bem também. Mas não existem só esses três, tem milhares de outros aplicativos ali que ensinam matemática, que ensinam. Então, eu lembrei de um agora, o Edu, que é de alfabetização. É bem legal, uma iniciativa brasileira, super bacana, se chama Edu. Tem muitos aplicativos que conseguem ajudar na evolução ali dos alunos e puxar um pouco dessa gamificação para dentro da sala de aula, sem precisar revolucionar, como fez a Escola da Ponte, como fez o Quest to Learn, sem precisar revolucionar, fazer uma coisa muito drástica de início. É importante a gente entender que esse modelo que a gente tem hoje não está funcionando, né? Claramente não está funcionando. A gente precisa caminhar para um novo modelo. Mas o caminho é longo, né? Demora um pouco para a gente mudar tudo e o caminho a gente vai trilhando com passos pequenos. Uma última dica que eu quero deixar com vocês aqui, se eu puder resumir tudo, especialmente para os profissionais de educação, joguem tudo, qualquer coisa, o que aparecer na frente, assim, desde board game, façam um esforço. Eu sei que tem bastante gente que tem um pouco de preconceito até com a parte digital, com celular e tal, com videogame, mas é importante jogar, porque esses games todos têm cada vez mais elementos interessantes, tem cada vez mais dinâmicas interessantes que podem te dar vários insights em sala de aula para usar, não só para isso, né? Não só para te dar esses insights, para te dar esse repertório de games, mas também para falar com essa molecada, né? Para saber do que eles estão falando, o que eles estão jogando, né? O que é Fortnite, o que é Free Fire, né? O que essa molecada está jogando hoje. É importante para isso também, porque você começa a criar essa conexão e fica cada vez mais fácil descobrir o perfil, tudo se relaciona, né? Então, quanto mais próximo você está desses alunos, mais fácil você identifica o perfil que eles têm, se é mais competitivo, se é mais colaborativo, mais fácil eu vou pegar os elementos, porque eu já joguei bastante, e aí a coisa vai entrando num loop muito legal, não só de gamificação, mas da própria evolução do modelo de aprendizagem que a gente tem hoje, né? Que é um caminho longo, caminho árduo, e eu tenho muito orgulho de ver alguns professores que eu conheço trilhando esse caminho, e dou meus parabéns para essas pessoas todas que fazem esse trabalho hercúleo contra tudo e todos para trazer uma educação de qualidade para a galera. E aguardo vocês numa próxima oportunidade. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco para esclarecer um pouco essa parte de gamificação dentro da educação. Obrigado, até a próxima.